Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Lecionar naquela escola sempre foi uma alegria para mim. As crianças eram adoráveis, e eu adorava ver suas mentes curiosas florescendo com conhecimento. No entanto, algo aconteceu no último semestre que me fez questionar minha escolha de profissão e me deixou com um sentimento persistente de medo. Tudo começou com um aluno chamado Daniel, um garoto de 7 anos com olhos profundos e uma imaginação vívida. No início, seu comportamento não chamou muita atenção, exceto por seus desenhos sombrios e histórias sobre monstros que ele afirmava ver na escola. Eu simplesmente atribuí isso à imaginação fértil de uma criança, mas à medida que o tempo passava, as coisas começaram a ficar mais perturbadoras. Daniel passou a se queixar de que ouvia vozes no banheiro da escola. Ele afirmava que essas vozes sussurravam coisas estranhas e ameaçadoras, coisas que nenhuma criança deveria ouvir. Um dia, durante uma aula de matemática, Daniel interrompeu a aula para perguntar em voz alta: "Professora, você ouviu o choro vindo do armário?" Todos os olhares se voltaram para o armário no canto da sala, mas não havia nenhum som. Eu disse a ele para parar de inventar histórias e continuar com a lição. No entanto, as interrupções de Daniel se tornaram mais frequentes. Ele começou a mencionar coisas que ele não poderia saber, detalhes sobre o passado de outras crianças que eram precisos demais para serem explicados pela coincidência. Uma vez, ele se aproximou de uma colega de classe e disse a ela que sua avó estava triste, embora ninguém na escola soubesse que a avó dela havia falecido recentemente. Aquelas histórias perturbadoras começaram a afetar as outras crianças. Elas começaram a ter medo de ficar sozinhas no banheiro ou de ir até o armário. Algumas mães começaram a me procurar, preocupadas com as histórias que seus filhos estavam contando sobre a escola. Eu estava começando a ficar preocupada com Daniel. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele, mas sabia que precisava intervir. Eu o levei para a sala de orientação e comecei a fazer perguntas delicadas sobre sua vida em casa e seus sentimentos em relação à escola. Foi quando ele começou a falar sobre eles. Ele disse que os espíritos na escola o perturbavam o tempo todo. Ele descreveu os rostos pálidos e as vozes sussurrantes que o atormentavam. Meu coração estava apertado de preocupação enquanto eu ouvia suas palavras. Eu sabia que precisava tomar medidas para ajudar Daniel, mas não sabia como. Eu contatei os pais dele e sugeri que ele procurasse ajuda profissional. Enquanto isso, os relatos das outras crianças sobre a escola assustadora continuaram. Eles mencionavam sombras nas salas de aula vazias, risadas distantes nos corredores e vozes sussurrantes nas áreas mais escuras do prédio. Eu estava começando a me sentir impotente. Como professora, meu trabalho era garantir que meus alunos se sentissem seguros e protegidos na escola, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Felizmente, a ajuda veio na forma de um psicólogo infantil que trabalhava com Daniel. Ele explicou que Daniel estava passando por um período de intensa ansiedade e que suas histórias eram uma maneira de expressar seus medos. O psicólogo começou a trabalhar com ele e, aos poucos, as histórias perturbadoras diminuíram. À medida que o tempo passou, a escola voltou ao normal e as crianças recuperaram sua alegria e confiança. Mas eu nunca vou esquecer aqueles meses sombrios em que relatos perturbadores de crianças preencheram os corredores da escola. Foi uma lembrança assustadora de como a mente de uma criança pode ser um lugar de mistério e medo, e como é nosso dever como adultos protegê-las e ajudá-las a enfrentar seus medos mais profundos. Lembro-me da primeira vez que minha filha Clara disse algo que me arrepiou até os ossos. Ela tinha apenas 3 anos na época e estávamos sentadas na sala de estar, brincando com suas bonecas. De repente, ela olhou para mim com seus olhos azuis penetrantes e disse: "Mamãe, lembro-me de quando você era minha filha." Fiquei chocada com a afirmação e pensei que fosse apenas uma fantasia de criança. Mas à medida que os meses passavam, Clara continuava a falar sobre essa vida passada que ela supostamente tinha vivido. Ela descrevia detalhes vívidos de uma vida que nunca poderia ter conhecido.
Ela mencionava lugares que nunca tínhamos visitado juntas e eventos que nunca tínhamos experimentado. Uma noite, enquanto observávamos as estrelas no céu, Clara apontou para a lua e disse: "Lembro-me de quando vivi lá." Essas palavras me assombraram. Como uma criança tão pequena poderia dizer algo tão estranho? Comecei a pesquisar sobre crianças que lembravam de vidas passadas e me deparei com histórias fascinantes de crianças ao redor do mundo que tinham experiências semelhantes. Clara continuava a compartilhar suas memórias de uma vida anterior, detalhando relacionamentos, nomes e até mesmo causa de morte. Ela mencionou uma irmã chamada Isabela e disse que morreu em um incêndio. Não tínhamos parentes próximos com esse nome, e nada que eu soubesse poderia explicar essas histórias. Aos poucos, comecei a acreditar que Clara poderia realmente ter vivido uma vida passada. Mas o que me assustava ainda mais eram os momentos em que ela parecia se comunicar com alguém que não estava lá. Ela falava com o vazio, como se estivesse conversando com alguém invisível. Às vezes, ela ria de algo que só ela podia ver, enquanto seus olhos seguiam algo pela sala. Uma noite, enquanto eu a colocava na cama, Clara sussurrou: "A senhora na janela diz que está feliz que eu voltei." Meu coração gelou. Não havia nenhuma janela em seu quarto que pudesse ver outra pessoa, e eu nunca a tinha ensinado a inventar histórias desse tipo. Decidi buscar ajuda de um especialista em psicologia infantil. A terapeuta explicou que a maioria das crianças supera esses tipos de lembranças à medida que cresce, mas algumas continuam a ter experiências paranormais. Ela recomendou manter um registro detalhado das histórias de Clara e monitorar seu comportamento. Enquanto o tempo passava, as histórias de Clara se tornaram mais obscuras e perturbadoras. Ela começou a mencionar um homem sinistro que a seguia em suas memórias. Clara descrevia como ele a observava dormir e sussurrava coisas aterrorizantes em seu ouvido. Noites sem dormir se tornaram a norma para nós. Eu verificava o quarto dela constantemente, mas nunca encontrava nada fora do comum. No entanto, Clara continuava a afirmar que o homem estava lá. Um dia, Clara entrou em seu quarto e gritou de terror. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei sua janela aberta, embora eu a tivesse fechado minutos antes. Clara insistiu que o homem tinha estado lá e que ele a estava chamando para fora. Eu estava aterrorizada, mas não sabia como proteger minha filha do que quer que fosse que ela estava enfrentando. Consultei um médium, que fez uma limpeza espiritual em nossa casa, mas a atividade paranormal só parecia aumentar. Aos poucos, as histórias de Clara começaram a se dissipar, e o homem sinistro deixou de assombrá-la. Ela voltou a ser uma criança alegre e enérgica, como se todas as lembranças assustadoras tivessem sido apagadas. Eu nunca vou entender completamente o que aconteceu com minha filha naqueles anos. Suas memórias de uma vida passada e as experiências paranormais que a atormentaram continuarão a ser um mistério. Uma coisa é certa: essa jornada me ensinou que há coisas neste mundo que estão além da nossa compreensão e que o amor e a proteção de uma mãe são poderosos o suficiente para afastar até mesmo o mais sombrio dos medos. Havia muito tempo que eu não visitava minha amiga de infância, Sara. Então, quando ela me convidou para passar um fim de semana em sua casa, aceitei de imediato. Eu estava ansiosa para ver como sua vida havia mudado desde que ela se tornara mãe. Quando cheguei à casa de Sara na sexta-feira à noite, fui recebida com um abraço caloroso e o aroma acolhedor de uma refeição caseira. Sara estava radiante, e seu filho, Ethan, parecia ser uma criança adorável, com seus olhos curiosos e sorriso encantador. Tudo parecia perfeito. Na primeira noite após o jantar, enquanto estávamos sentadas na sala de estar conversando, Ethan de repente se aproximou de mim, seus olhos escuros fixos nos meus. Ele tinha cerca de 5 anos na época, e seu comportamento me fez sentir um arrepio na espinha. Você vai morrer em breve, ele disse, sua voz infantil soando fria e sem emoção. Fiquei chocada com a declaração perturbadora de Ethan. Sara, apressadamente, explicou que ele tinha uma imaginação vívida e muitas vezes dizia coisas estranhas, mas a sensação de mal-estar persistiu. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café na cozinha, Ethan se aproximou de mim novamente. Seus olhos pareciam mais sombrios do que antes. Eu vi você chorando à noite, ele disse. Eu vi você no escuro.
Engoli em seco, meu coração acelerando. Não mencionei a ninguém que tinha chorado na noite anterior. Como ele poderia saber disso? Eu decidi deixar de lado a conversa perturbadora de Ethan e tentei aproveitar o fim de semana. No entanto, todas as noites, quando eu estava prestes a dormir, eu ouvia passos suaves nos corredores e sussurros indistintos. Quando investigava, não encontrava nada. No último dia da minha visita, Sarah pediu desculpas pelo comportamento estranho de Ethan e mencionou que ele havia começado a frequentar uma terapeuta infantil para lidar com suas fantasias perturbadoras. Ela estava claramente preocupada. Fiquei aliviada ao voltar para casa naquela noite, mas os eventos perturbadores daquele fim de semana nunca saíram da minha mente. Anos depois, recebi uma ligação de Sarah. A voz dela estava trêmula enquanto me contava que os comportamentos estranhos de Ethan tinham piorado. Ele continuou a fazer previsões sombrias e alegava ver coisas que ninguém mais podia ver. A terapeuta estava perplexa e não conseguia encontrar uma explicação para o comportamento dele. Eu senti um arrepio na espinha ao lembrar daquela noite na casa de Sarah e das palavras inquietantes de Ethan. Às vezes, nos cantos mais escuros de nossa mente, existem segredos sombrios e mistérios insondáveis que desafiam toda a lógica. A história de Ethan continuou a me assombrar, um enigma que nunca consegui resolver completamente.